Bom dia a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de convidar você nesse dia a refletir comigo no Salmo de número 30, verso de número 5, onde a Bíblia Sagrada diz o seguinte: Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Nós estaremos refletindo nesse dia sobre o tema O que vem após as provações. Para melhor ilustrar esses momentos difíceis que muitas vezes nós passamos pela vida e que parecem ser duradouros, contudo são provações que elas têm um ciclo de vida, ou seja, tem início, tem um meio e tem um fim. E talvez você nesse momento esteja passando por um momento difícil na sua vida e a indagação, até quando durará essa provação? Até quando eu passarei pelos desertos de minha vida, pelas provas que estou passando? Será que algum dia isso vai cessar? Será que em algum momento os dias de bonança virão, os dias de tranquilidade virão? Então, para que nós possamos responder essa pergunta, eu gostaria de fazer uso de alguns trechos da Bíblia Sagrada, que com certeza falarão de uma maneira muito clara aos nossos corações. O primeiro texto, ele se encontra em Gênesis 39, versículo 2, onde a Bíblia Sagrada diz o seguinte: O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Então, nós podemos observar por essa passagem que José, que havia sido vendido ao Egito, ele chega até a casa de um grande militar, o Potifar, e nessa casa José então é feito mordomo. E pela primeira vez na vida desse moço, então ele estaria agora trabalhando como empregado para pessoas estranhas, para uma cultura estranha, mas existe um momento na vida de José que ficaria marcado. Ele, apesar de não ter experiência naquilo que estava desenvolvendo agora, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que ele veio ser um homem próspero na casa do seu senhor egípcio. Isso por quê? Porque o Senhor era com José. Então a primeira ideia que eu e você podemos ter, que independente aonde nós estejamos, se o Senhor Deus ele estiver conosco, ele nos fará prosperar em qualquer situação da vida, em toda e qualquer situação. Você pode estar na sua terra, com seus pais, com a sua família, como o Senhor também pode permitir que você vá a uma terra longínqua, remota, e ainda assim, se o Senhor Deus ele estiver contigo, ele te fará prosperar. E isso acontece com José. Mas o interessante é que as calúnias vieram com o tempo. O diabo, ao ver José prosperando na casa daquele egípcio, ele vai trazer situações adversas sobre a vida de José. E de certa feita, a própria mulher daquele general egípcio, daquele comandante egípcio, ela observa que José era um homem muito afeiçoso, um rapaz de boa aparência, e essa mulher, consequentemente, ela deseja, de uma forma ou de outra, adulterar. Ela deseja assediar esse rapaz e ela o faz para tentar concretizar. Contudo, José era um rapaz temente a Deus, alguém que honrava a Deus, honrava também a credibilidade, a confiança que Potifar depositara sobre José, e por conseguinte, o José ele resolve fugir. E essa mulher vai trazer uma calúnia contra a vida de José, vai difamá-lo, vai dizer que ele tentou violentá-la, e Potifar dá ouvidos à sua mulher. José, por sua vez, vai parar na prisão. Então você percebe o que esse rapaz está vivendo agora. E, no entanto, ainda assim, mesmo parando na cadeia, interessante observar o segundo texto, o qual também vai servir de consolo para as nossas vidas. Diz o seguinte, no Gênesis 39, 21. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Então perceba você, mesmo indo parar na cadeia, num presídio, ainda assim o Senhor era com José. E de certa feita, então, ele fez com que o José encontrasse mercê perante o carcereiro. Então perceba você
que mesmo na prisão, mesmo no presídio, no cárcere, Deus ainda fez com que José encontrasse favor diante daquela pessoa que era responsável por aquele presídio. Então, mesmo nos locais como esses, se o Senhor é contigo, tenha absoluta certeza que Ele vai fazer com que você encontre favor diante dessas pessoas. Nós ainda vamos observar que Deus, ele desejava exaltar José, porque aonde aquele rapaz passava, ele honrava a Deus. E por fim, nós vamos perceber que esse rapaz, por todas as etapas que ele passava, ele colocava Deus em primeiro lugar. E Deus o honra, colocando-o numa situação muito favorável. E quando eu e você nos deparamos com Gênesis 41, dos versos 38 a 41, nós vamos perceber que ele vai chegar agora diante da maior autoridade do Egito, diante do faraó. O faraó tem 2 sonhos, ninguém é capaz de revelar esses sonhos. E é interessante que José havia revelado os sonhos do copeiro e do padeiro. Contudo, 2 anos se passam, aquele homem esquece de José. E num determinado dia, o faraó tem uns sonhos e precisava que alguém os revelasse. Ninguém sendo capaz, aquele copeiro, então, ele vai lembrar de José. E nesse momento, então, ele fará menção de José para Faraó. E é nessa situação em que todo aquele sofrimento daquele homem vai chegar ao fim. Toda aquela provação chega ao fim. E diante disso, a palavra de Deus vai nos dizer que disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado como tu, sábio como tu. Administrarás a minha casa, e à tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Perceba você, aonde esse rapaz vai parar. Olha o que Deus faz com José por intermédio de Faraó. Por fim, eu quero encerrar essa mensagem dizendo a você: Jesus Cristo foi levado ao deserto pelo próprio Espírito Santo para ser provado pelo diabo. O Senhor Jesus passou verdadeiras provas, difíceis provas. E nos diz a palavra de Deus, depois de ter passado por 40 dias, por inúmeras provações, por fim, o Senhor Jesus, que resiste ao diabo com a própria palavra de Deus, vai lhe dizer, o versículo 11 de Mateus capítulo 4, com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os seus anjos e o serviram. Eu quero lhe dizer algo, finalizar essa mensagem te dizendo, queridos, o que vem após as provações? Com certeza, vem bênçãos, vem tempo de bonança. Que você possa resistir às provações, porque Deus tem algo maravilhoso para você. Fique com Deus, que Jesus te abençoe.